Bom, e nessa aula nós iremos já começar a gravação de macros, tá ok? Eu escrevi aqui os 3 passos que a gente vai fazer enquanto a macro estiver sendo gravada. O primeiro passo, a gente vai posicionar o cursor na célula J4, essa aqui, e escrever a frase exemplo de macro. O segundo passo, a gente vai selecionar essa mesma célula e vai pintar ela de amarelo. E no terceiro passo, a gente vai copiar o conteúdo dessa célula, selecionar a célula J5 e colar esse conteúdo, a J6 e vamos colar esse conteúdo, e por último a J7 e também colar esse conteúdo, tá ok? Então vamos lá, clicar aqui em gravar macro, ele vai abrir aqui para mim colocar um nome, eu vou colocar exemplo, underline, macro, underline, simples. Exemplo de macro simples. Eu coloquei, ao invés de espaço, underline, porque ele não vai aceitar se você colocar um espaço aqui, tá ok? E também começar o nome da macro com número. Então sempre comece com letra, tá ok? Não faz muita diferença de letra maiúscula ou minúscula. E evite usar aqueles caracteres especiais, tá bom? Porque tem uns que ele aceita, outros não. O underline ele aceita, tá ok? Então você pode utilizar. E aqui ele me dá uma opção de colocar uma tecla de atalho, se eu quiser. Colocar, por exemplo, Ctrl A. Vamos ver, acho que Ctrl A já existe. Ctrl A minúsculo não. Então se eu colocar aqui um Ctrl A, eu posso executar depois dessa macro com essa tecla de atalho, tá ok? Eu vou deixar aqui mesmo, só para ter. Armazenar macro em. Nestes exemplos, sempre vamos trabalhar com esta pasta de trabalho. A gente tem mais duas opções aqui, que é a nova pasta de trabalho, ou seja, abrir uma nova e salvar essa macro dentro da nova, ou a pasta de trabalho pessoal de macros. Não, vamos deixar sempre esta pasta de trabalho, porque a macro vai ser executada aqui. E a descrição, a gente pode colocar exemplo de macro simples, ok? Então tá aqui as informações, vamos colocar para gravar. Já começou a gravar, veja que o botão já mudou, agora de gravar ele está para parar a gravação, e aqui embaixo também na barra de status aparece esse mesmo botão. Então ele está gravando, tudo que eu fizer aqui de ação ele vai começar a gravar dentro da macro. Então vamos lá, vamos executar aqui, ó. O primeiro passo é selecionar a célula J4 e vamos escrever exemplo de macro. Segundo passo, vou dar um Enter aqui, selecionar novamente a célula J4, eu vim em página inicial, pintar de amarelo. E o terceiro passo eu vou copiar, Ctrl C, vou colocar o cursor na célula J5, vou colar, Ctrl V, J6, também Ctrl V, J7, Ctrl V. Pronto, executado esses 3 passos do exemplo. Agora eu vou ver aqui, posso vir aqui na barra de status e parar a gravação, ou posso vir na guia desenvolvedor, parar a gravação. Pronto, a gravação foi parada. Tá ok? Então agora a gente vai examinar essa macro. Vamos entrar aqui, ó, nessa ferramenta visualizar macros. E aqui ele vai listar todas as macros que eu tenho disponíveis dentro dessa pasta de trabalho. No nosso caso só temos essa, que é a primeira macro. Então vou selecionar aqui exemplo, macro simples e vou entrar no botão editar. Ele vai abrir a janela do Visual Basic e veja que ele inseriu um módulo chamado módulo 1 e essa macro está dentro desse módulo, dentro do módulo 1. Lembra que a gente, na aula passada, inserimos um módulo manualmente e depois excluímos ele aqui. Então, toda vez que formos colocar uma macro, uma gravação de macro, ele vai colocar em um módulo, tá ok? Nesse caso, ele criou o módulo 1 e gravou a macro dentro, tá certo? E toda macro, ela sempre vai começar com essa instrução sub, toda vez, sub, o nome da macro, abre e fecha parênteses. E aí,
depois no final a gente tem o end sub. E tudo que está no meio do sub e o end sub são as ações que foram executadas durante a gravação da macro. Então, linha a linha, a gente vai examinar isso aqui. Tá vendo? A gente está nessa área do módulo. Eu poderia aqui embaixo dar um Enter aqui, por exemplo, e colocar direto uma sub aqui. Eu não preciso gravar uma macro. Eu posso vir aqui, ó, sub macro 2, por exemplo. Abre e fecha parênteses e vou dar um Enter. Veja que ele já põe uma linha separando as subs e já coloca aqui end sub e posiciona o cursor aqui no meio. Então, tudo que eu escrever aqui no meio serão ações a serem executadas dentro dessa macro aqui, essa macro 2, tá ok? Então, eu posso digitar também. Então, é outra opção que a gente vai ver mais para frente, mas hoje a gente vai se ater na gravação de macro. Então, vamos lá. Nós temos aqui nas primeiras linhas, elas foram puladas e foi colocado aspas simples. Toda vez que eu coloco aspas simples, significa que eu vou colocar uma mensagem, tá ok? É uma descrição que o código, quando for executado, quando o Visual Basic executar a linha desse código, ele vai ignorar o que tem na frente aspas simples, porque é uma mensagem. É só uma indicação para quem está formatando essa macro, tá certo? Então aqui, ele pulou essas primeiras linhas, colocando aspas simples, né? E aqui ele colocou, ó, exemplo, macro simples, macro, que é a macro, né? O nome da macro, tá certo? E aqui ele colocou na terceira linha, exemplo de macro simples, que foi aquela descrição que a gente colocou lá. E ele colocou atalho do teclado Ctrl A. Então ele já coloca essas informações inerentes a essa macro, mas são todas informações de mensagem. É muito útil a gente tomar como hábito a utilização dessas mensagens, principalmente na construção dessas linhas de código. Então, a gente poderia ir descrevendo cada código com uma mensagem para que, se outra pessoa um dia pegar nossas planilhas para executar, para trabalhar nela, e essa pessoa saber um pouco de macro e quiser entrar dentro da macro, já está tudo explicado, esses códigos. Tá ok? Então a pessoa vai abrir o VBA, vai ver a explicação e facilita muito a manutenção das planilhas, tá ok? Então aqui, vamos lá, depois de atalho do teclado, nós vamos para a primeira linha de comando mesmo. E agora nós iremos entender o passo a passo das ações que foram executadas enquanto a macro estava sendo gravada, tá ok? Então vamos começar aqui nessa primeira linha de comando, range e dentro de parênteses e aspas, j4.select. Isso aqui foi o nosso primeiro passo, faz parte do primeiro passo, que é selecionar a célula J4. Então, este comando de range, ele, .select no final, ele seleciona uma determinada célula que está entre parênteses e entre aspas duplas, tá ok? Então, a gente vai colocar aqui, ó, primeiro passo, selecionar e digitar a palavra, a frase, né? Exemplo de macro. Pronto. Opa. Vou colocar aqui no começo, tá vendo? Deu um erro aqui e ela fica a frase em vermelho porque eu não coloquei aspas simples aqui no começo para detectar que isso daqui é uma mensagem. Então eu vou colocar agora. Então esse foi o primeiro passo que a gente realizou. Selecionamos a célula e depois esse comando aqui, active cell, ou seja, a célula que a gente está selecionada, ele vai incluir essa palavra aqui que está entre aspas duplas, exemplo de macro. Então essa daqui é a seleção e essa é a inclusão do texto, tá ok? Que a gente fez. Depois o segundo passo, vou colocar aqui, aspas simples para botar uma mensagem. Segundo passo, colorir
de amarelo a célula. Novamente, utilizamos aqui o comando range, que fez a seleção da célula, e entre esse with e end with está todas as propriedades dessa célula, ou seja, a cor do preenchimento e todas as propriedades relacionadas a essa célula. Então, essa codificação aqui na frente de color é correspondente à cor amarelo, ok? Então é isso que ele está fazendo. Então toda essa parte aqui se refere às propriedades da célula J4, tá ok? Então ele entra nas propriedades dela e pinta de amarelo, tá? Ele coloca todas essas outras informações aqui, que são as informações inerentes à célula, só que ele não mexeu nessas informações. Então isso daqui, teoricamente, a gente poderia tirar, tá ok? Quando executar a célula, o que a gente precisa mesmo é que a cor fique, quando executar a macro, desculpa, o que a gente precisa mesmo é que a cor seja amarelo. Então é isso. E depois no terceiro passo, que é aqui embaixo, terceiro passo, ele já está na seleção, ele já fez a seleção aqui em cima no range, né, da célula J4, e ele está falando aqui, ó, selection.copy. Então a célula que está selecionada, ele vai copiar ela. O terceiro passo é copiar e colar nas células J5, J6 e J7. Então, ó, ele está copiando, aí ele faz o comando de range para selecionar a J5 e esse comando ActiveSheet.paste para colar a informação copiada. E assim ele vai repetir da célula J6, vai colar, célula J7, colar. E aí termina a execução da nossa máquina, tá ok? Olha só, todos aqueles passos que nós fizemos passo a passo, ele veio e gravou aqui linha a linha. Então o primeiro passo foram essas duas linhas, o segundo passo foi essa linha para selecionar e a linha das propriedades da célula para mudar a cor para amarelo, e o terceiro passo foi o passo de copiar e colar nas demais células, tá ok? Então agora nós temos gravada essa informação. Todas essas ações estão gravadas e a gente pode replicar agora ela quantas vezes a gente quiser. E nós podemos executar essas informações aqui de três maneiras. Vamos lá. Primeiramente, eu vou minimizar aqui o VBA e nós vamos voltar aqui para a nossa planilha. Eu vou deletar essa coluna aqui, que foram as informações que a gente incluiu. Incluir aqui, excluir. Então não tem mais essas informações. Vou voltar no VBA. E o modo da gente executar essa macro, o primeiro deles é vir aqui direto nesse botãozinho executar. Olha só, eu vou restaurar aqui para ficar melhor para a gente visualizar. Vou colocar desse lado e vou colocar a planilha aqui. Então, ó, quando eu executar, deixa eu colocar para aparecer aqui a célula J, isso está aparecendo aqui. Então, ó, quando eu executar essa macro, vou clicar aqui, em qualquer lugar dentro da macro, e vou executar ela. Então, veja o que aconteceu. Ele veio aqui e repetiu todas as ações que nós havíamos feito com um clique. Então, todos aqueles passos de ir, escrever o nome, trocar a cor, copiar, colar, ele fez isso com um clique. Então, é isso que é a vantagem da macro. Você ganha produtividade, você ganha automatização das suas planilhas, tá ok? Eu vou vir aqui, ó, novamente, vou excluir. Essa é uma maneira de executar.
Só que o VBA tem que estar aberto para executar. Eu não quero executar com o VBA aberto, eu quero executar direto na planilha aqui. Então, eu vou maximizar a planilha aqui e eu vou colocar a macro em um objeto. Esse objeto ele pode ser um formato aqui, ó, da forma, como se fosse um botão. Então, eu coloco aqui, posso formatar ele aqui, ó, colocar assim. Eu vou colocar o nome de executar macro. Aí eu formato, você formata ele da maneira que você quiser e ele virou um botão, tá certo? Agora eu vou clicar nele com o botão direito, vou vir atribuir macro. E aí eu vou selecionar na lista aqui a macro que eu quero atribuir e vou dar um OK, beleza? Posicionar ele aqui. E agora quando eu acionar, veja que quando eu passo o mouse em cima ele já vira a mãozinha, tá? Quando eu acionar ele, ele vai executar todas aquelas ações, tá aqui. Então é a outra maneira da gente executar a macro. Vou excluir. E a última maneira é a tecla de atalho. Lembra que a gente colocou uma tecla de atalho quando a gente gravou a macro, né? Ctrl A foi a tecla de atalho. Então eu vou clicar aqui, ó, Ctrl A. E ele executou a macro novamente. Bom, então eu costumo dizer que saber Excel e não saber pelo menos o básico dos comandos do VBA na execução de macros é a mesma coisa que ter um iPhone e só fazer ligação com ele, não explorar ao máximo dos recursos, dos aplicativos. Tamanho é a potência que o VBA entrega para o Excel. Então o Excel fica muito mais potente. Bom, então é isso. Forte abraço, até a próxima aula.